Deus sempre desejou que o homem vivesse em harmonia com outro homem e em harmonia com Deus. Ou seja, Deus quer que as pessoas vivam em harmonia umas com as outras. Deus quer que as pessoas se amem e amem a Ele. Deus não fez o ser humano para viver em disputas religiosas, para viver em guerras, para viver em brigas, para viver matando e se odiando uns aos outros. Com certeza, não foi esse o propósito de Deus. Qual é o pai e a mãe que amam seus filhos e quando aquela criança nasce, aquele ser maravilhoso, extraordinário, eles olham para aquela criança e planejam: esse vai ser o maior assassino que existirá. Essa vai ser uma prostituta a mais procurada por todos os homens. Não. Os pais não planejam isso. Os pais planejam o melhor para os filhos. Normalmente aquela frase popular: o que eu não tive, ele vai ter. Eu vou dar o melhor para ele. É verdade ou não é? Assim também em relação à revelação de Deus. Quando Deus revelou, como é conhecida para os judeus, a Torá, e deu a Moisés e Moisés ao povo, a qual se compõe de 613 mandamentos, conhecidos como os 10 mandamentos, conhecida como a lei de Moisés, é óbvio que sabemos que os 10 mandamentos é o que Deus deu para Moisés e mais 603 mandamentos estão contidos ali, então ao todo 613 mandamentos. Na prática, cada um dos outros 603 mandamentos se referem a um desses 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. Isso Deus deu para o povo judeu. Foi uma aliança com o povo judeu. Não estou forçando o texto. Leia Êxodo 20. A Bíblia é muito clara. Em Êxodo, no capítulo 20, foi uma aliança de Deus com o seu povo, povo de Israel, que hoje é conhecido como povo judeu. Então esta foi a aliança de Deus com este povo. Pois bem, a ideia de Deus era formar uma nação, um povo escolhido, exclusivo seu, e através deste povo levar a sua mensagem a todo mundo, para que todas as nações o conhecessem como o único Deus verdadeiro. Como ele já diz no primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus. Os judeus, eles não cumpriram com aquilo que Deus queria. Eles quebraram a aliança. Não é eu que estou dizendo. A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala isso. No livro de Jeremias, a Bíblia depois cita isso também, que são os mesmos versículos de Jeremias, cita na Brit Hadashah, ou seja, na nova aliança. Vamos dar uma olhadinha? É a mesma coisa que está lá em Jeremias, é citado aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Olha só. Maravilhoso aqui, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aqui, ó. Porque
repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então a Bíblia é muito clara. O povo judeu quebrou a aliança com Deus, Deus dá uma nova aliança. Através de quem? Através de Yeshua Mashiach, de Jesus, o Messias. E o próprio Jesus foi muito claro. Em Mateus, no capítulo 5, ele diz: eu não vim para destruir a lei ou os profetas, mas para dar o seu sentido completo. E foi aí que os judeus não entenderam. Até mesmo esta mudança havia sido profetizada. Quando Deus fala para Moisés: vou levantar um profeta semelhante a você. Moisés diz: o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis, e toda alma que não ouvir será extirpada do seu povo. Então isso foi profetizado. Ninguém cumpre a Torá no que diz respeito aos seus 613 mandamentos, como foi dado a Moisés. Um comentário da própria congregação israelita, no que diz respeito ao estudo deles, da Sina, nota importante: estes mandamentos da Torá devem ser analisados com critério e à luz da Brit Hadashah, e mesmo da interpretação rabínica, pois há mandamentos não cumpríveis em nossos dias, por exemplo, referentes ao Templo de Jerusalém, relacionados a Eretz Israel, ou seja, a terra de Israel, punitivos aos sacrifícios com derramamento de sangue, pois estes os cumprimos através do sacrifício único de Yeshua Mashiach. Mesmo as correntes judaicas que não confessam a Yeshua não os cumprem, inclusive pela inexistência do templo. Então, como que alguém pode querer exigir, por exemplo, uma corrente dos judeus não messiânicos, uma corrente dos judeus messiânicos, exigir que os cristãos cumpram os mandamentos como foram dados a Moisés, se nem eles cumprem? É em Jesus que temos o sentido completo. É nele, é à luz do que Cristo nos revelou, é que devemos cumprir a palavra de Deus. Deus te abençoe.